Teologia, gente que já fez teologia. Opa, bastante gente também, graças a Deus. Só que aumenta a nossa responsa. Então vamos lá, vamos retomar? O tema da minha fala, meus irmãos, é a Bíblia e o púlpito. Por que deste tema? Porque o lugar em que nós mais ouvimos... Não, deixa eu recomeçar a frase. O lugar que nós mais ouvíamos a Bíblia era no púlpito. Agora é no fone de ouvido, quando você caminha e fica escutando as pregações, fica escutando os podcasts, ou inclusive escuta a Bíblia gravada. E se você ainda não faz isso, deveria fazer, e incorporar aos seus hábitos a caminhada com uma mensagem que lhe vai edificando. O caminhar é bom porque você ajuda a sua saúde, o caminhar vai estimular a sua circulação sanguínea, o seu cérebro vai receber mais oxigênio, sua mente vai ficar mais ativa, e à medida que você caminha ouvindo as Escrituras, ou ouvindo uma reflexão à luz das Escrituras, você vai sendo abençoado corpo, alma e espírito, e tudo mais que você imaginar. Então, incorpore aos seus hábitos escutar a Bíblia. Mas o púlpito da igreja é o lugar em que a gente mais recebe informações e ensino ao longo da nossa vida. Pelo menos deveria ser. E esta fala é um convite aos pregadores e aos que escutam pregadores, para que nós voltemos a nos concentrar em mensagens de forte conteúdo bíblico. Em tempo de muito psicologismo, em tempo de muitos assuntos que perpassam a nossa vida, eu gostaria de convidar vocês a que preservássemos o momento sagrado da pregação como um momento da exposição bíblica. Eu creio que o momento do culto, todo ele é sagrado, todo ele é especial, sejam as orações, seja o louvor, seja a forma como você é recebido na entrada do templo, a forma como você se despede, tudo o que fazemos nesse momento de comunhão é igualmente precioso e importante. E o momento da pregação, ou como dizem os católicos, palavra do Evangelho, deve ser de fato preservado com grande respeito, com grande apreço, e que nós preguemos a palavra. O texto que li na carta de Paulo a Timóteo: prega a tempo e fora de tempo. Mas se existe um tempo que é próprio, é o momento que estamos reunidos para cultuar a Deus, e as pessoas vêm principalmente para ouvir uma palavra de Deus. Amém? Então respeite o desejo que essas pessoas têm quando vêm ao culto. Elas vêm para ouvir a palavra de Deus. Então nós que somos pregadores, temos o dever de buscarmos do Senhor graça para cumprirmos essa missão. Primeiro slide, por favor. O texto sagrado serviu de inspiração para a transformação de indivíduos e da sociedade ao longo dos séculos. O texto sagrado, as Sagradas Escrituras, inspira a transformação de pessoas e, por meio da transformação de indivíduos, promove também a transformação da coletividade da sociedade. Grandes movimentos de renovação espiritual principiaram com a releitura da experiência dos antepassados. E aqui eu quero destacar uma coisa que pouca gente já ouviu. Nós normalmente pensamos em religião como religar. Esse é o conceito mais comum que temos de religião. Religião é religar. Mas há uma discussão interessante hoje nas ciências da religião. Um filósofo italiano, Giovanni Vattimo, ele propõe que talvez religião não venha de religare, mas venha de religere, de reler, de releitura. Que a religião é uma releitura. Por isso a cultura vai sendo transformada pela religião, e a religião vai transformando a cultura. Isso, como vimos, a própria Bíblia ao longo da história vai sendo o quê? Relida, relida, porque isto é um processo da
do Religere, constantemente estaremos relendo. E o que se faz, o que significa a Bíblia ou a Escritura Sagrada, promove transformação de indivíduos e da sociedade, porque nós olhamos o texto sagrado como aquilo que Deus fez no passado, por meio de quem Ele falou e a quem Ele falou. Então, lemos o texto, seja o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a história de Israel, a fala dos profetas em seu momento histórico, com quem eles estão falando, por que eles estão falando, quando eles estão falando, aos textos do Novo Testamento, a quem escreveu Mateus, a quem escreveu Marcos, a quem escreveu Lucas, a quem escreveu João, por que Paulo escreveu as primeiras cartas aos Tessalonicenses, depois as cartas aos Coríntios, por que lá adiante ele escreve uma carta aos de Roma, outra carta aos da Galácia, por que as cartas da prisão. Então, quando começamos a estudar os textos bíblicos desta forma, e vamos relendo estes textos, vamos percebendo qual a mensagem que foi transmitida para os seus destinatários imediatos, mas também qual a mensagem que nos é importante. Então, essa ponte cultural, essa ponte temporal, a gente faz. A ponte linguística, graças a Deus, a Sociedade Bíblica do Brasil já fez para nós. A ponte linguística que seria impossível para quase todos nós aqui, ou para não dizer todos, né? Tirando aqui um doutor ou outro que tem por aqui, a maior parte de nós não teríamos condição. Mas o que a Sociedade Bíblica do Brasil já fez para nós brasileiros? Transpassou a ponte linguística. Já nos deu um texto não em grego, não em aramaico, não em hebraico, mas um texto na nossa língua. E na língua que a gente fala hoje, não na língua de Camões. Quem aqui já tentou ler os Lusíadas de Camões? Eu nunca passei da terceira página. É insuportável aquilo. Mas é a minha língua, jura que é? Eu não acredito que seja. Então, essa ponte cultural e essa ponte temporal, a gente precisa, nós pregadores, precisamos passar para aqueles que nos ouvem. E eu queria ler, o próximo slide, é um texto bíblico, do segundo livro dos reis, de Israel e Judá, o momento em que, a mando de Josias, os sacerdotes vão limpar o templo, contratam carpinteiros, contratam pedreiros, vão fazer um trabalho, e lá se encontra o livro. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Nós, em geral, entendemos que foi o livro do Deuteronômio, que foi encontrado nos dias do rei Josias, e esse livro foi lido, Deuteronomos, a segunda lei. Não vamos discutir exatamente isso, mas é uma oportunidade de uma outra geração que viveu séculos depois da conquista de Josué, séculos depois de Moisés. Este pessoal vai ouvir a lei, e é todo tipo de pessoa, todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, profetas, todo o povo, do menor até o maior, ouviram a leitura. Então, esse é o propósito da lei ter sido escrita, dos profetas escreverem, de Paulo escrever. As cartas de Paulo foram escritas para serem lidas publicamente na igreja. As 7 cartas do Apocalipse, não é essa a ideia? Que cada igreja receba a sua carta? Então, a Bíblia foi produzida para a leitura pública. Próximo slide. A leitura pública das Escrituras no púlpito acontece em Jerusalém após o retorno do cativeiro sob a autoridade dos persas. Temos o que nós chamamos hoje de púlpito, um lugar mais alto, de onde o orador pode proferir então sua palavra e todos os demais podem ouvir com atenção, né? No passado as pessoas ouviam com mais atenção. Hoje a gente tem muitos elementos que nos distraem, né? E a capacidade, inclusive, dos mais jovens
permanecerem atentos por mais que 15 minutos hoje está cada vez mais complicado, né? Nós, do passado, suportávamos aulas de 1h30, de 2 horas. Hoje, 45 minutos, o aluno já vai ficando irritado, tenso. Então, a capacidade de escuta e de manutenção da atenção está cada vez menor, né? Mas a leitura pública aconteceu nos dias de Esdras, depois da volta do cativeiro. Esdras é um sacerdote, e ele volta com esta incumbência de restaurar o culto de acordo com aquilo que estava previsto na lei. E como é que acontece isso? O próximo slide é o capítulo 8 do livro de Neemias, o único livro escrito na primeira pessoa. Se você prestar atenção, na Bíblia, é o único livro escrito na primeira pessoa. Lembra-te de mim, Senhor, e daquilo que eu fiz. Então, Neemias registra o momento em que Esdras faz a leitura. E assim diz o texto: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então é aqui que eu quero usar esse texto como uma referência, não é? O púlpito feito para Esdras, ler diante de homens e mulheres. O texto de Josias, da época de Josias, fala todos os homens. Na volta do cativeiro, todos os homens e mulheres, meninas, olha aqui, vocês já estavam sendo incluídas nessa volta do cativeiro, está vendo como a coisa mudou? E Esdras, então, lê do púlpito. Mas o que mais me importa aqui é destacar o próximo verso. Próximo slide, Esdras 7:10. É assim que normalmente eu começava as aulas no seminário. A aula inaugural do seminário, quando me era dada a oportunidade de falar. Na época que eu era diretor, eu mesmo me dava essa oportunidade. Depois que eu deixei de ser diretor, não sei se me deram mais, acho que o Leônidas nunca me deu a oportunidade. Poxa, Léo, deixa eu fazer uma inaugural de novo, nunca mais deixou eu fazer. Mas então este sempre foi o meu mote na aula inaugural do seminário. Eu tomei isso como um princípio. E, na verdade, em São Paulo, a primeira disciplina que eu dei como professor foi Educação Cristã. Eu já era um aluno, doutor Erni, não muito ortodoxo para o nosso professor, nosso diretor acadêmico. E o pastor Enéas gostava muito de mim. Pastor Enéas, logo eu terminei o curso, o pastor Enéas falou: Zé Carlos, você vai dar aula. E fulano vai dizer que aula você vai dar. Aí ele falou: Zé Carlos vai começar a dar aula já? Então ele vai dar educação cristã, vai ensinar as pessoas a como dirigir uma escola dominical. Esta foi a primeira disciplina que ficou sob a minha incumbência, como preparar professores de escola dominical. Então era uma coisa parecida com a pedagogia, educação cristã. E logo minha primeira experiência foi encontrar esse texto de Esdras, que se refere a Esdras, né? Esdras 7:10. O sacerdote Esdras nos serve de modelo para os pregadores da atualidade. Por quê? Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, dizia que os professores de EBD deveriam ser inspirados por Esdras. Ele pôs no coração um propósito firme de buscar, cumprir e ensinar. Isso realmente deve ser uma inspiração para nós pregadores. Nós não somos apenas
parladores. Isso aqui não é um parlatório, um lugar que cada um vem e fala o que pensa. Não é aqui um espaço livre para que cada um defenda as suas ideias. Não. Quando nos é dada a oportunidade de pregarmos a palavra do Evangelho, nós devemos falar a palavra de Deus. E só podemos fazê-lo se o nosso coração está disposto primeiro a aprender a palavra de Deus. E não só aprender, mas nos submetermos a esta palavra. Porque se pretendemos ensinar aos outros, devemos primeiro ser ensinados. Por isso, uma das qualidades do bispo, na carta de Paulo a Tito, é que eles sejam ensináveis. Quem não gosta de aprender não deveria se propor a ensinar. Quem não lê a Escritura para que ela o transforme, não terá eficácia no exercício de buscar a transformação dos outros. É por isso que às vezes a gente fala, primeiro a pregação fala com o pregador. Depois o pregador conta para as pessoas aquilo que Deus falou para ele. Mas isso é o que a gente fala. Na verdade, a gente prepara 30%, 40% da pregação. Nós pregadores sabemos isso. A gente prepara uns 30%, 40%. Alguns de nós mais disciplinados vão aos 60%. Mas quando a gente começa a falar, aparecem coisas que a gente não tinha pensado, mas aparece. E nós começamos a falar, e é bom que agora a gente tem YouTube, depois a gente vai lá e vê o que falou, e a gente percebe aí a graça de Deus. Então nós nos esforçamos, nós nos preparamos, nós ensaiamos o que vamos falar, nós anotamos, seguimos o roteiro, nós, nem todos, né? Boa parte de vocês. Mas Deus nos acresce graça. E quando a gente está falando, né? A gente fala do que vive, vive do que fala, e às vezes a gente fala do que gostaria de viver. Então nem sempre nós temos que dizer, não, eu só posso pregar aquilo que eu já pratico. Nem sempre, às vezes nós podemos pregar coisas que nós almejamos, que nós buscamos, porque são coisas que, honestamente, talvez ninguém consiga, mas nós devemos instigar a nós mesmos e aos outros. Mas aqui segue Esdras, nosso inspirador. Ele quis conhecer para obedecer e para ensinar. Seguindo rapidamente, Jesus usou as Escrituras. Diz o texto de Lucas 24, aquela conversa que ele tem com os dois a caminho de Emaús, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Que a gente possa fazer isso, não é, irmãos? Explicar as Escrituras, com elas queimando na nossa mente, no nosso coração, a ponto de também queimar no coração dos outros. Paulo, o slide seguinte, baseado em Atos 17, 2 e 3, os cristãos todos se valeram das Escrituras para a evangelização e o ensino. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Imagine o que é você ensinar para um judeu que esperava um Messias vencedor, um Messias triunfante, que o Messias que ele tanto desejava é aquele que morreu, é aquele que foi levantado numa cruz nu, depois de ter sido açoitado. Como explicar para um judeu que o sucessor davídico que eles imaginavam, o profeta igual a Moisés, o rei igual a Davi, o sacerdote igual a Arão, era aquele que foi morto na cruz? Como convencer? Acreditem, quase que eu falei, como cambiar?
Como mudar a mente usando as Escrituras. Porque esta fé que eles tinham também estava baseada nas Escrituras. Estas expectativas não são alheias às Escrituras. São das Escrituras, são promessas das Escrituras. O sucessor de Davi, o profeta igual a Moisés, um sacerdote que ensinaria a distinguir o sagrado do profano, está em Ezequiel. Essas expectativas eram legítimas, mas como defender com as Escrituras, que não era bem isso que as Escrituras estavam dizendo? Vocês entendem? Esse é o desafio. Paulo ficou 3 sábados discutindo, e ao final o que aconteceu? Ele foi expulso da sinagoga. E rachou a sinagoga, levou alguns consigo, e aí ele vai para os gentios e prega a Jesus Cristo crucificado, mas também ressuscitado. Como ele mesmo disse, o Evangelho é que Jesus morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras. Por fim, a experiência de Apolo, Atos 18, 24, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Eu suspeito que boa parte da carta aos Coríntios, aquele sentimento de Paulo meio down, assim, dizendo, eu sou apóstolo, fui eu que fundei aí vocês, é porque Apolo devia ser um orador tão impactante, que as pessoas falaram, bom mesmo é Apolo, cara, esse manjo das Escrituras. Paulo, que nada, é Apolo. Aquela crise de Corinto, eu creio que é porque Apolo era de fato um orador extraordinário, não é? Espero que alguns de nós possam causar tal impacto, sem dividir as igrejas. Por fim, 2 Pedro, um texto bastante conhecido. Veja que até aqui eu estou usando sempre as Escrituras no sentido do Antigo Testamento. Mas agora nós temos um texto que fala da leitura pública daquilo que nós hoje temos como texto do Novo Testamento. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Porque Pedro escreve as suas cartas provavelmente a judeus helenistas. As igrejas que Pedro dá mais assistência são as igrejas de judeus helenistas, inclusive na região da Galácia. Um pouquinho diferente das regiões de Paulo e Barnabé, mas é mais ou menos tudo ali na Turquia. Então, as cartas vão circular, as cartas de Pedro vão circular onde já haviam circulado as cartas de Paulo. Então, perceba o que ele está dizendo. Paulo, em sua sabedoria, escreveu a vocês. Mas sobre as cartas ele diz, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais Escrituras, aí sim, as da Antiga Aliança, para a própria destruição deles. Então percebam que já nos dias apostólicos há uma preocupação para que as Escrituras sejam usadas no culto público, mas que sejam usadas por quem tem o quê? Instrução e constância. O oposto dos que não têm instrução e são instáveis. É por isso que quando Paulo vai falar a Timóteo, dizendo as recomendações para escolher os bispos, que não seja neófito, que não seja novo na fé. Por quê? Porque ainda não provou a sua constância. Quem é novo na fé pode ser muito impactante, pode ser talentoso, pode ser brilhante, mas ainda não provou se é constante, se é confiável. Por quê? Para isso se exige tempo. Então nós temos que ter cuidado, né? Lógico, dar oportunidade aos que são novos e vibrantes, impactantes. Não devemos matar o talento nascente, mas devemos modelar o caráter para que todos sejam instruídos e estáveis para manter o reto ensino. Por fim,
alguns conselhos que este velho pregador gostaria de dar a vocês. Eu já estou querendo assumir minha ancianidade. Gente, está tão bom começar a pegar a fila de idoso. Eu embarquei esses dias no aeroporto e foi tão bom. Eu cheguei assim, nem olhei que grupo era idoso. Já passei. Estava lá em Lima, né? Aí cheguei, qual a idade aqui? 60 anos, idoso. Como é bom poder tornar um velho pregador. Mas é porque as primeiras pregações que eu fiz, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Lá em casa a regra era essa. Eu sou o terceiro filho, homem, dos 4. Eu fiz aniversário em abril, 14 anos. No segundo semestre eu já estava trabalhando. É assim. Mas eu lembro de pregar nos cultos, nas casas, nos cultos que as mulheres faziam nas casas. E minha mãe às vezes falava, não, deixa o Zé pregar. Aí que eu lembrei que eu já fui um pregador mirim. E eu fui convidado a trabalhar como pastor aos 21 anos, estou com 61. Então já são 40 anos que eu prego. Então permitam-me dar conselhos de um velho pregador. Dizem que com 40 a gente já tem autoridade para falar certas coisas. 40 anos de trabalho. Primeiro conselho, ensine o Evangelho da Graça, Jesus, o Verbo vivo. Isso eu ouvi do pastor Rosivaldo Araújo quando eu era capelão lá no seminário em São Paulo. O pastor Rosivaldo era um homem que já não enxergava muito bem, tinha visão bastante limitada, mas tinha a Bíblia na cabeça. Era extraordinário como era capaz de memorizar as coisas e falar com autoridade. E nós tínhamos uma capela com mais de 200 alunos naquele sábado pela manhã, quando ele disse, preguem Jesus. As pessoas precisam saber que Moisés existiu, que Daniel existiu, que Isaías existiu, que Jonas existiu, sim. Mas as pessoas têm que ouvir sobre Jesus. Não fique só contando as histórias do Antigo Testamento. De cada 10 mensagens, que 7 ou 8 sejam nos Evangelhos. Eu assumi isso como uma lição de vida de um pregador idoso. E incorporei isso ao meu ministério. Os membros da PIB que estão aqui sabem como é raro quando vocês me ouvem pregar de um texto fora do Novo Testamento. E como dentre os textos do Novo Testamento, é sempre mais fácil me ouvir pregando nos Evangelhos. Essa tem sido a minha prática, porque eu tenho que, como Paulo, anunciar a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu prego a cristãos e procuro formar cristãos. Acho importante que entendamos as raízes judaicas da fé cristã, mas nós devemos entender que há uma transformação, há uma nova aliança. E tenho especial apreço por aqueles que pregam com sabedoria e com discernimento o Antigo Testamento. Mas tenho profundo respeito por aqueles que, às vezes, com muita simplicidade, sem saber os idiomas originais, mas que conseguem mostrar Jesus Cristo a uma congregação. Porque eu creio que este é o real objetivo do nosso culto, nos reunirmos para conhecermos melhor a Jesus. Dizemos que o nosso culto tem que ser cristocêntrico. Ora, então a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Nós devemos sempre mostrar a Jesus, falar do Evangelho. E a boa nova do Evangelho, meus irmãos, é uma pessoa. A boa nova do Evangelho não são 4 textos. A boa nova do Evangelho é a pessoa sobre a qual 4 evangelistas escreveram. A boa nova do Evangelho é Jesus, crucificado, ressuscitado, glorificado e aguardado por sua igreja. Pregue sobre Jesus. Ele vem. Glória a Deus. Proclame a justiça e promova a paz. Os púlpitos devem ser usados para que nos assemelhemos à mensagem de Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um convite à justiça, e a justiça do reino de Deus. Bem-aventurados os que.
numa ordem inversa. Os que têm fome serão alimentados, os que choram serão consolados, os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Então, nós temos que nos inspirar no ensino de Jesus para uma proclamação da justiça de acordo com os valores do reino de Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a nossa pregação, o nosso púlpito deve ser um lugar de proclamação de justiça. E nós temos visto, infelizmente, muitas vezes o púlpito ser usado para incitação ao ódio e à guerra, ou até mesmo para a perpetuação das injustiças. Temos que ter muito cuidado. Eu sei que às vezes parece que a gente politiza o discurso, e é verdade, né? Não tem como não ser um animal político, um ser político, um ser social. Quando aplicamos as Escrituras ao nosso contexto, isso naturalmente terá aspectos que implicarão nas relações políticas e sociais. Mas o que pretendemos dizer? Qual a nossa influência? A justiça. A mim me cabe condenar a injustiça e promover os valores que resgatem a dignidade humana. Então, promover a justiça é a melhor forma de promovermos a paz, porque não há paz sem justiça. Então, que a nossa pregação, não que ela seja politiqueira, mas que ela seja politizada quando o assunto for justiça. É um tema simples. Eu, particularmente, neste púlpito, assumo a defesa da igualdade entre homens e mulheres. Isso, para mim, é uma questão resolvida na minha cabeça. Mas isso, biblicamente falando, eu estou mais preocupado em olhar para Jesus. E eu gosto quando Jesus chega para Marta e fala assim: Marta, quem te disse que o teu lugar é na cozinha, Marta? Maria fez a escolha certa. Bora, vem para cá. Eu gosto muito de interpretar e de olhar esse texto como um texto em que Jesus diz para Marta que ela deveria pensar como Maria. Teu lugar, Maria, é aqui. Isso não te será tirado. Marta, você podia vir para cá. Eu não vou mandar Maria para aí. Eu gosto mais de olhar esse texto numa perspectiva de que Jesus dá a uma mulher igual trato aos seus discípulos. Bom, fortalecer a fé. Nós não estamos aqui para pregar dúvidas. Nós estamos aqui para encorajar as pessoas a crerem. Muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Pregue textos que você tem confiança. Pregue textos que você tem segurança. Fale com convicção. Se tem certas coisas que você não entende, se tem certas coisas que você tem mais dúvidas que certezas, não fique enunciando as suas dúvidas. Nós devemos ser anunciadores da fé. Então, fortaleça a fé das pessoas, e a sua, inclusive, uma boa reflexão das Escrituras. Alimente a esperança, principalmente a genuína esperança que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E promova o amor. Eu estava reunido esta semana com um grupo de pessoas de diferentes países, era a Aliança Latino-Americana, Aliança Evangélica Latino-Americana. E percebi como para eles falar sobre unidade é falar sobre a unidade evangélica. Falar sobre o corpo de Cristo é falar sobre a igreja evangélica. E quando fui me despedir, eu agradeci a eles a paciência com o meu portunhol, mas disse a eles algo assim: a visão de uma grande árvore que cobre toda a terra não é uma visão cristã. Este é o sonho de Nabucodonosor. E um anjo veio e cortou esta árvore. E nós sabemos o que diz Daniel capítulo 4.
O rei que se achava essa árvore que cobria toda a terra e onde as aves do céu faziam ninho, ficou durante um tempo louco como se fora um animal. A visão cristã é diferente. João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu convidei meus irmãos de diferentes países que eu tinha acabado de conhecer. Eu sou meio desaforado mesmo. Foi a primeira reunião que eu estive com eles, talvez vá ser a última agora. Mas eu os convidei a dizer, nós não podemos nos ver como se fôssemos uma árvore que cobre toda a terra. O mundo todo não precisa ser evangélico. Deus não mandou transformar o mundo em evangélico, mandou fazer discípulos de Cristo, cristãos. Nós não somos uma árvore, nós somos um dos ramos que estão na videira. Nós não somos o corpo de Cristo. Se conseguirmos ser unidos, nós seremos ainda assim uma parte do corpo de Cristo. Porque quando ao invés de pregarmos unidade apenas entre nós evangélicos, ao invés de pregarmos unidade entre o corpo de Cristo, nós não estamos promovendo o amor. Estamos promovendo a distinção, estamos promovendo a separação. O corpo de Cristo é maior do que a igreja evangélica. E o amor é o que nos une. Carta de Paulo aos Efésios. Não há judeus nem gentios, e nós devemos estar arraigados em amor. Eu gostaria de convidar cada um de vocês que é pregador a ajudarmos as pessoas a perceberem os seus preconceitos, os discursos incoerentes que temos em relação ao Evangelho, a distância que existe entre o Jesus pregado e o Jesus que encontramos no testemunho dos apóstolos. Nós não podemos pregar outro Jesus que não este que os apóstolos conheceram. E é por isso que nós temos o texto, por isso que o Espírito Santo moveu aqueles homens, aquelas comunidades cristãs a escreverem e nos legarem as suas tradições orais, para que o Cristo que se revelou entre eles, para que o Jesus de Nazaré que caminhou entre eles, foi conhecido, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Oh, irmãos, nós não podemos pregar outro que não seja o Jesus que está nas Escrituras. Portanto, mergulhemos nas Escrituras, mas não para conhecê-lo como texto, para conhecê-lo como pessoa. E isso só nos é possível por quê? Porque antes de subir ao céu, Jesus não disse, escreve aí, João. Não. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito. O grande sinal da igreja é que o Espírito de Cristo está em nós. O grande marco da igreja é o Espírito de Cristo que está em nós. Eu fui evangelizado por gente analfabeta. Eu subi ao púlpito para ler, para um pregador que não podia ler. Mas ele pedia, Zé Carlos, por favor, venha e leia capítulo tal, versículo tal. E foi ali que eu aprendi de Cristo. Por isso eu não me orgulho dos cursos e do conhecimento que eu adquiri junto com os meus amigos. Se há alguma coisa do qual eu me orgulho, é do Cristo que eu conheci, desde menino, com minha mãe, numa igreja em que pouca gente, como dizia o pastor, é a igreja da lavadeira e da passadeira. Foi ali que eu aprendi, foi ali que nasceu a minha fé. E ao longo dos anos Deus me permitiu saber mais e aprender mais. Mas se algo eu posso me orgulhar é de conhecer a Jesus. E se algo que eu quero mais é conhecer a Jesus. E esse Jesus eu quero que as pessoas que me ouvem também possam conhecê-lo.
Por isso peço a vocês que entre o púlpito e o povo, né, haja realmente uma manifestação, um ensino das Escrituras. Porque conhecendo as Escrituras, conheceremos Jesus. Conhecendo as Escrituras, conheceremos também o dom do Espírito Santo que foi dado àquela igreja e nos é dado hoje, para continuarmos sendo o mesmo povo de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos faça fiéis ministros. Como lê na abertura dessa reunião, Paulo dizendo a Timóteo: você sabe de quem aprendeu. Espero que um dia, quando eu partir, alguém possa dizer: eu sei de quem aprendi. Eu não me esqueço dos meus primeiros mestres. Espero, de alguma forma, ser lembrado. Que Deus os abençoe. Pastor Gibson, por favor.